Oi, por acaso você tem problemas, dificuldades, quando você é chamado para pregar e você não sabe por onde começar, você não sabe que texto ler, você não sabe como estudar, você não sabe o que falar? Fica nesse vídeo que eu vou te passar 5 princípios básicos e fundamentais para todos aqueles que desejam se dedicar ao ministério da pregação. Fica nesse vídeo que você não vai se arrepender. Primeiro, nunca deixe de orar no começo, no meio e no fim do preparo da ministração. Nunca deixe de orar, porque antes de nós falarmos à igreja, que é o exército do Senhor, antes precisamos falar com o Senhor desse exército. Antes de falarmos com a noiva, precisamos falar com o noivo. Antes de falarmos com as ovelhas, precisamos antes falar com o bom pastor. Antes de buscarmos preparar o pão, precisamos falar com aquele que é o pão da vida. A prática e a atenção em antes falar com o Senhor, antes de falar aos ouvintes, antes de falar ao povo de Deus, é algo que era observado desde o Antigo Testamento. O próprio Samuel, quando o povo vem a ele, pedindo a ele que dê ao povo de Israel um rei, o próprio Samuel antes consulta o Senhor para que o Senhor dê a palavra para que ele possa entregar um rei ao povo. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que testemunhou o Cristo ressurreto diante dele, ele disse aos Efésios: orem por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, para que eu anuncie ela corajosamente. Ou seja, antes de falar com a igreja, antes de abrir as escrituras, antes de você se dedicar a ir aos livros, antes se coloque de joelhos diante do Senhor, e Ele trará a compreensão, Ele trará a direção, o Espírito Santo trará a luz, mas antes precisamos nos aproximar dEle para que Ele nos leve em direção à sua palavra. Segundo, conheça o texto que será pregado. Conheça o texto onde você irá pregar à igreja, onde você irá pregar ao ar livre às pessoas, tanto a descrentes quanto a crentes. Conheça o texto bíblico, conheça aqueles que estão envolvidos na passagem, conheça aqueles que estão falando, ou aqueles que estão apenas vendo. Conheça o texto onde ele está sendo desenvolvido, onde é que esses personagens, essas pessoas estão no texto. Quando é que essas pessoas estão, em que tempo essas pessoas estão presentes no texto? Existem questionamentos dentro do próprio texto, existem perguntas enraizadas pelos escritores, existem afirmações anunciadas pelos próprios escritores, existem problemas, existem soluções, existe pecado, existe graça, existe um objetivo, existe uma ordem. Qual é o contexto cultural presente no texto? Existem muitas coisas que nós precisamos nos atentar, que já estão presentes dentro da própria passagem. Se Paulo está escrevendo uma carta, para quem ele está escrevendo a carta, o que ele está dizendo, quem são os destinatários, em que tempo é escrito, qual é a sua intenção, quais são as emoções que estão presentes ali no coração de Paulo. Se ela é uma narrativa do Antigo Testamento, no livro dos reis, quem é que está ali presente no texto? É um profeta? É um rei? É uma mulher? É um exército? O que eles estão fazendo? Para onde eles estão indo? Aonde eles estão? Quais são as suas palavras? Deus está falando nesse texto, Deus está agindo diretamente nesse texto. São coisas importantes a se conhecer. E atualmente, dentro das nossas possibilidades agora, nós temos muitos recursos que nos ajudam a compreender o texto bíblico. Existem introduções bíblicas, livros de introdução bíblica. Existem manuais bíblicos que irão te apresentar o livro, o autor, a data que foi escrito, o contexto histórico, proposta teológica, quais são as palavras-chave do livro, quais as palavras-chave da carta, quais são as intenções do escritor, o que é difícil de se compreender, de se interpretar daquele livro, daquela carta. Então, nós temos recursos para nos ajudar a compreender o texto bíblico. Então, antes de já se preparar para ler livros, antes de se preparar para começar a anotar, antes conheça o texto.
Leia a passagem 10, 15, 20 vezes. Conheça o texto. Existe um homem na história que ele disse que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ele comunica ao nosso coração a sua palavra através da sua palavra escrita. A palavra de Deus ao nosso coração para anunciar a igreja, ela irá emanar, ela irá fluir do próprio texto bíblico, do próprio texto escrito para nós. Então, conheça o texto, porque a pregação, a mensagem, ela irá fluir do conhecimento do texto. A partir do conhecimento, a palavra de revelação à igreja será recebida. Terceiro princípio: agora que você orou, agora que você já leu o texto, você já está aprofundado no texto, sabe quem são as pessoas, onde elas estão, em que tempo que foi, em que lugar que elas estão. Agora que você conhece isso, separe o texto agora em perguntas. Anote as suas perguntas. Quem está no texto? É Jesus e Mateus. Onde que eles estão? Eles estão em Jerusalém. Quando é que isso está acontecendo? Está acontecendo dentro do reinado dentro do Império Romano. O que está acontecendo? Jesus está falando com Mateus. O que Jesus está falando? Anota a frase de Jesus e separe o texto em perguntas. Isso facilitará para você identificar as partes do texto. Você vai saber quem é que está, Jesus e Mateus. Onde eles estão? Jerusalém. Quando que é? Dentro do período do Império Romano. E assim ficará mais fácil de você compreender a estrutura, as partes do texto escolhido para a pregação. Separe o texto em perguntas. Quarto, agora que o texto já está separado em perguntas, há um processo de fundamental importância que todo pregador precisa tomar o cuidado de se atentar. Não pregue somente ao intelecto, mas pregue ao coração dos ouvintes. Nós precisamos conhecer a nossa realidade. Nós precisamos saber o que está acontecendo no presente tempo. Quem é que está falando nas mídias? O que está acontecendo no mundo? O que é que eu testemunho na minha família? O que é que eu testemunho na igreja? O que é que eu testemunho nas redes sociais? O que é que eu testemunho no trabalho? O que é que eu testemunho na escola? O que eu ouço dos meus colegas? O que eu ouço dos meus amigos? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo fora do Brasil? O que está acontecendo em São Paulo? O que é que está acontecendo? O que é que falam sobre doenças? O que é que falam sobre amor? O que é que estão falando, mostrando sobre beleza? O que é que estão mostrando, falando sobre corpo? O que é que estão falando, mostrando sobre religião, sobre política, sobre profissão, sobre trabalho, sobre internet, sobre a família, sobre crianças? Conheça a sua realidade, porque nós temos a mania de pregar apenas informação, ou nós anunciamos coisas que nós queremos e não o que é a realidade e necessidade do mundo. Nós precisamos anunciar a realidade e não somente ao nosso bom querer. É bom que a gente, como o Karl Barth, ele disse uma vez, que sempre quando ele ia estudar, sempre quando ele ia ler a Bíblia, ele tinha a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, porque ele estava o tempo todo olhando para o texto bíblico e no outro lado ele estava olhando para as notícias atuais, para as notícias do tempo dele. Então, é de fundamental importância que a gente conheça o mundo em que vivemos, porque nós não pregamos à mente somente, mas pregamos aos corações, para que eles ajam nesse mundo que está caído, nesse mundo onde há muito relativismo, ou nesse mundo onde há muito desdém da verdade, há muito desinteresse social, há muito desinteresse da individualidade. Nós precisamos anunciar a realidade. Quinto, leia comentários bíblicos. Algumas pessoas não conhecem muito bem esse termo.
mas muitos já conhecem. Comentários bíblicos são coletâneas de livros da Bíblia, ou às vezes da Bíblia como um todo, de todos os livros da Bíblia, de todos os livros, cartas, onde um autor ou um conjunto de autores, eles fazem comentários dos textos bíblicos. Então, Gênesis 1, versículo 1, há um comentário de Champlin, por exemplo, ou de N.T. Wright, ou de comentário bíblico Shedd, ou do comentário bíblico Esperança, ou comentário bíblico expositivo da Vida Nova. Então, existem materiais que existe o texto bíblico e há um comentário de alguém entendido do assunto, de alguém com profunda experiência, desenvolvendo aquele texto. Então, João 1:1, né, que o princípio estava, que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, há um autor desenvolvendo isso, dizendo o que é princípio, o que esse texto quer dizer para os autores, para os autores que escreveram, para o próprio João e para os destinatários daquele escrito de João. Como as pessoas estavam lendo e entendendo aquilo. O que quer dizer o verbo ali no Evangelho de João? O que quer dizer para João que o verbo era Deus? E ele desenvolve isso. Alguns trazem aplicações para a igreja, alguns desenvolvem isso de maneira mais acadêmica, alguns trazem isso de maneira mais devocional. Então é de fundamental importância também conhecermos comentários bíblicos sobre aquilo que outros homens, o que outros autores, o que outros pastores, o que outros teólogos, o que outras pessoas mais profundas na área falaram sobre aquele texto que nós estamos buscando pregar à igreja. Então, não deixe de ler, compreender o texto bíblico, de conhecer comentários bíblicos, de anotar aquilo que você leu, de separar o texto em perguntas, de se atentar às perguntas que o texto já faz, como por exemplo em Romanos, que o próprio Paulo ele já traz perguntas dentro do próprio texto, e aquelas perguntas feitas dentro do próprio texto, muitas das vezes ele mesmo já responde. Então, há essas perguntas que nós também precisamos nos atentar. Há afirmações no texto, precisamos nos atentar a essas afirmações, porque existem perguntas que nós fazemos que o próprio texto bíblico já responde, mas é que muitas das vezes nós não lemos. Nós queremos já trazer nossa pergunta e a nossa própria resposta, quando na verdade o texto bíblico já traz a sua resposta acerca daquele questionamento. Então, esses são 5 princípios que eu tenho praticado, que eu tenho aprendido acerca de um preparo de uma mensagem bíblica. Ore, principalmente, não deixe de orar, esteja em espírito de oração do começo ao final do preparo da ministração. Em segundo, conheça o texto bíblico, conheça o contexto cultural, as pessoas envolvidas, o tempo em que está acontecendo, quem é que escreveu, sobre aqueles que estão ali envolvidos no texto, qual é o contexto literário, é uma poesia, é uma narrativa, é lei, é carta, é profecia, qual é o contexto literário deste texto que você está buscando pregar à igreja ou anunciar a alguém. Quarto, separe o texto em perguntas, descortine o texto, esquadrinhe o texto bíblico, para que fique de fácil compreensão e organização acerca daquilo que Deus já está colocando no seu coração. E quarto, conheça o seu tempo presente, conheça a sua realidade, porque você é chamado para pregar aos ouvintes, você é chamado para pregar aos corações, você é chamado para pregar ao tempo presente, você é chamado para pregar à igreja. Então precisa se conhecer a igreja, precisa se conhecer as questões dos ouvintes, precisa se conhecer a realidade deste mundo. E quinto, para auxiliar, conheça e leia comentários bíblicos acerca da passagem bíblica que você irá pregar. E eu creio e sei que Deus irá te abençoar, e essa palavra, essa mensagem chegará aos corações certos, conforme
à vontade dele. Que Deus abençoe e fique com essa pequena e simples aula. Que Deus abençoe.